Cimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 182 Pessoa feroz. O cabeça da Withered Leaf era chamado de Aqua Smoke Stab. Ele ficou em terceiro lugar entre todos os jogadores profissionais, até melhor do que o Kill Love. Para a grande maioria dos jogadores, uma figura tão estimada só pode ser ouvida, nunca vista. Ao contrário de outros jogadores famosos como Sleepy Fox e Kill Love, ele sempre ficou relativamente discreto. Mas isso não significava que ele fosse menos ambicioso. Ele simplesmente seguiu um caminho diferente deles. Suas operações em Conviction não se expandiram para além da criação de uma equipe de elite de nível superior, que assumiu várias tarefas de grandes grupos financeiros, incluindo a realização de missões e a limpeza de dungeons. Eles não discriminam entre inimigos e aliados. Enquanto o empregador estiver disposto a gastar o dinheiro, eles estavam dispostos a assumir qualquer tarefa. De acordo com o boato, a organização de jogos Withered Leaf gerou imensas somas de dinheiro para o grupo financeiro Touba todos os dias. Diga-lhe não hoje. Podemos conversar quando eu voltar para a cidade, disse Nian. Logicamente falando, um conjunto de equipamentos de nível 30 graus ouro não era suficiente para atrair a atenção do cabeça da Withered Leaf. Era possivelmente outra coisa. Impressionante. Tuoba olhou para Nian com um olhar um tanto insatisfeito. Qualquer líder de guilda ficaria louco de alegria se eles ouvissem que o Smoke Stab queria se encontrar com eles. Withered Leaf era, de fato, uma organização formidável, mas seus interesses mentiam em outros lugares, de modo que muitas vezes não entravam em conflito com as guildas. Em uma situação em que havia apenas méritos e sem deméritos, quem não quereria se encaixar em tal aliado? No entanto, ele realmente se recusou diretamente. Tuoba contou a resposta de Nian para Withered Leaf. Pouco depois, Nian de repente recebeu uma chamada da Withered Leaf. Ironicamente sorrindo, ele pressionou aceitar. Como você está? Eu sou Smoke Stab. Um ar de dignidade espreitava dentro de seu tom gentil. Da lembrança de Nian, Smoke Stab era uma pessoa feroz que era muito protetora de seu próprio povo. Na linha do tempo anterior, uma guilda havia matado um membro da Withered Leaf. Em retaliação, não só o Smoke Stab arruinou as conexões comerciais da guilda, mas também levou um exército para tomar diretamente sua fortaleza. O massacre que se seguiu manteve-se fresco nas mentes dos jogadores, mesmo muito depois do evento, bem como a declaração que ele fez para todos os presentes. Quem tocar as pessoas da minha Withered Leaf deve estar preparado para perder não só sua vida, mas todo o resto. A reputação de Withered Leaf cresceu imensamente depois disso. Nian pensou que Smoke Stab seria um personagem do tipo bandido como o Heavenbreaker, agressivo e arrogante. Ele não esperava que ele fosse tão suave e educado. Olá, Nian respondeu, tentando adivinhar o porquê Smoke Stab estava tão impaciente para falar com ele. Kill Love e eu tenho alguns negócios. Então eu sei sobre a União dos Assassinos. Nomei um preço, eu gostaria de solicitar um papel de príncipe na União. Smoke Stab foi direto ao ponto. Mesmo um homem cego poderia facilmente detectar o futuro brilhante que estava à frente da União. Se ele pudesse entrar em uma organização desse tipo, seria muito útil para o crescimento da Withered Leaf. Outro ponto de preocupação foi que, se ele não tomasse a iniciativa de se juntar agora, ele não podia dizer com certeza que um grande potencial de trabalho mais tarde não seria arrancado deles. Não importava quão forte fosse a Withered Leaf, não havia como lidar com um sindicato tão grande de jogadores profissionais. Mesmo agora, poucos dias depois do seu início, ultrapassou muito a Withered Leaf em mão de obra. Nian finalmente desvendou o mistério. Parecia que Smoke Stab descobriu a união dos assassinos de Kill Love. Smoke Stab poderia ter se juntado facilmente à organização com base em que a Withered Leaf não era muito mais fraca do que Battle Crazed Alliance. Mas eles exigiam um papel de príncipe para eles ganhasse qualquer tipo de firmeza mais tarde. Kill Love sabia o que Smoke Stab queria. Mas o assunto estava fora de suas mãos. Ele simplesmente não tinha autoridade para decidir o papel do príncipe. Mesmo assim, Withered Leaf era um parceiro de negócios importante para Battle Crazed Alliance. Se eles pudessem se juntar, os negócios na União dos Assassinos aumentariam em pelo menos várias vezes, para não mencionar o aumento significativo na mão de obra. Kill Love nunca chegaria ao ponto de rejeitar a Withered Leaf. Então ele jogou a bola na quadra para Nian. Não se preocupe, prometi ao Kill Love, que não estragaria sua identidade, Smoke Stab acrescentou, na esperança de dissipar quaisquer dúvidas potenciais. Posso atribuir-lhe o papel do príncipe, mas eu gostaria que você escutasse meu pedido. Nian respondeu depois de uma deliberação. Como o chefe da Withered Leaf o havia procurado, por que não aproveitar a oportunidade para fazê-los lutar por ele? Fale, aceito se eu achar que o pedido é razoável, Smoke Stab respondeu. A Withered Leaf operava no princípio da troca equivalente. Eles nunca fariam uma perda em qualquer negócio. Desejo que a Withered Leaf se torne parte da minha guilda. Nian propôs intencionalmente uma demanda ridícula para avaliar a reação de Smoke Stab. Impossível, Smoke Stab diretamente recusou. Withered Leaf só tinha tantos negócios porque não se juntaram a nenhum campo, mesmo que tivessem relações. Eles perderiam muitos clientes se eles entrassem na Kickers United. Há muitos clientes na União dos Assassinos. O negócio que você perderia ao se juntar à minha guilda seria insignificante nesse ponto, disse Nian.
Como se soubesse exatamente o que Smokestab estava pensando. A diferença entre ele e o Heavenbreaker ficaria instantaneamente perto de uma ampla margem se ele pudesse recrutar uma figura tão influente ao seu lado. No entanto, ele também entendia que sua guilda estava muito fraca agora. Não tinha nenhum recurso para Smokestab. A Withered Leaf pode ser uma entidade neutra por enquanto, mas sabia que, dentro de vários anos, eles se tornariam uma força importante sob o controle de Khal Shu. Nesta vida, ele estava determinado a impedir que isso acontecesse. Em vez disso, ele planejava obrigá-los a seu navio, gradualmente. É temporariamente impossível. Smokestab sacudiu a cabeça. Bom, a Withered Leaf vai se juntar às Kickers United por um mês. Nós compramos qualquer equipamento excedente que você deseja vender ao preço de mercado. Em troca, qualquer honra que o Withered Leaf ganhar ao executar dungeons em especialista irá para minha guilda. Nós também não interferiremos com sua empresa. Após o fim do mês, podemos discutir qualquer outra cooperação. Como isso soa? Ni Yan propôs. Uma vez que foi contatado, e eles poderiam continuar fazendo o mesmo negócio do que antes, o Smokestab provavelmente aceitaria um pouco mais fácil. Outra coisa, eu quero que alguns indivíduos promissores na minha guilda acompanhem sua equipe durante a corrida de dungeon. Naturalmente, haverá compensação. Muitos jogadores da sua guilda mostraram um grande potencial. Se eles pudessem ganhar experiência observando os jogadores experientes da Withered Leaf, eles se desenvolveriam ainda mais rápido. Smokestab silenciosamente deliberou por um bom tempo. A oferta não era ruim. O negócio da Withered Leaf poderia continuar sem obstáculos, e a Kickers United também resolveria o problema do excesso de equipamento. Do ponto de vista objetivo, o acordo só foi benéfico. Embora seja um pouco inconveniente ser babá de recém-chegados, especialmente se eles não entenderem nada e acabaram arrastando a equipe, ele entendeu que ele precisava fazer algumas concessões para o outro lado para concordar em dar-lhe o papel de príncipe na União de Assassinos. Além disso, ele poderia simplesmente dizer aos jogadores que Ni Yan enviou para ficar na parte de trás e não faz nada além de assistir. O assunto era crucial para o futuro da Withered Leaf. Smokestab naturalmente tinha que refletir sobre isso cuidadosamente. Um pouco mais tarde, Smokestab finalmente decidiu: eu aceito sua proposta. Assine um contrato. Ele consultou a opinião da pessoa diretamente acima um diretor no grupo financeiro Touba. A família Tuoba parecia interessada no poder por trás da ascensão súbita das Kickers United à proeminência. Dirija-se à sede da guilda As Kickers United. O Watchful Snail irá processar seu pessoal na guilda? Ni Yan respondeu. Ele ficou agradavelmente surpreendido. Smokestab concordou com a proposta. Este foi um grande golpe de sorte para sua guilda. Ambas as partes assinaram e carimbaram suas impressões digitais no contato. Com o acordo entrando em vigor, Ni Yan adicionou Smokestab à União dos Assassinos. E assim, a organização ganhou outro príncipe. Parecia que o número de príncipes aumentaria no futuro. Havia muitas figuras influentes no ranking profissional dos jogadores, então a União dos Assassinos definitivamente atrairia mais organizações como a Leaf Withered. No entanto, além dos fundadores, as pessoas que seguiram não receberiam ações. Pouco tempo depois de Smokestab entrar, uma série de avisos de outros jogadores que se juntaram apareceu no bate-papo. Withered Leaf Fashionable juntou-se à União dos Assassinos. Withered Leaf Paper Sheet juntou-se à União dos Assassinos. Mais de 600 jogadores da Withered Leaf juntaram-se à União dos Assassinos, trazendo o número total de membros para quase 4.000. A adição do Withered Leaf foi uma grande vantagem para a União dos Assassinos, que já estava se expandindo a um ritmo acelerado. Ni Yan desceu a lista de clientes e agentes. Havia muitos que já tinham recebido o título do barão. Entre eles estava Apilles Frog, que havia estado na organização por menos de um dia. No entanto, ele já estava se aproximando do grau de visconde. O principal fator para sua ascensão foi que ele tinha muitas coisas boas para vender na plataforma de negociação da União. Com os clientes comprando e a União cortando um pequeno corte de cada transação, ele acumulou rapidamente pontos de contribuição. Depois de se tornar um barão, havia clientes que estavam dispostos a pagar grandes somas para ajudá-lo a completar missões. Os lucros da União dos Assassinos já atingiram 50 ouro. De acordo com a forma como as ações foram divididas, Ni Yan receberia 30 de ouro. E esta enorme máquina de fazer dinheiro só estava começando a entrar em engrenagem. Recentemente, Ni Yan tinha ouvido falar de Fanlan, Sleepy Fox e Kill Love que um capitalista de risco estava interessado em comprar a União de Assassinos. Naturalmente, eles recusaram. Não eram tolos. Não importa o preço oferecido, eles não entregarão essa mina de ouro a outra pessoa. Além disso, eles precisavam primeiro da aprovação de Ni Yan. Depois que Ni Yan e Smokestab finalizaram os detalhes de sua cooperação, Smokestab trouxe todos os jogadores da Withered Leaf para a sede da guilda As Kickers United. Sua sede tinha sido recentemente atualizada para o nível 2. Era consideravelmente mais espaçosa do que antes. Um fluxo constante de jogadores entrava e saía da entrada, com o vigor vivo de uma nova guilda emergente em exibição completa. Chefe, eu estou aqui para entregar uma missão. Eu também. Um grupo de jogadores cercou Zhao Li. Ele foi encarregado de distribuir as missões da guilda e dar as recompensas para quem completá-las. Por exemplo, se a loja de poções Noite Estrelada exigisse um certo tipo de erva medicinal,
Ele daria uma missão pedindo aos membros para coletá-lo, com a recompensa sendo uma certa quantidade de pontos de mérito com base na contribuição. O Watchful Snail está aqui? Gritou uma voz de fora dos portões da entrada da sede da guilda. Os jogadores das Kickers United observaram tudo. Uma multidão de várias dúzias de jogadores estava fora da entrada. Os conjuntos arrumados de equipamentos que usavam todos pareciam ser pelo menos rank ouro e refletiam um deslumbrante e metálico brilho. Os membros da guilda que os rodeiam respiraram ar frio. Que grupo intimidante de pessoas.